Ótimo dia a todos! Sexta-feira movimentada no mercado financeiro. Eu sou Gabriel Monteiro e acompanho vocês nas próximas 2 horas aqui no Money News com os principais destaques desta confusão danada de sexta-feira. Tem gente que aproveita a sexta para tirar um descanso, mas quem aproveitou para fazer isso está perdendo um dia bem agitado. O mercado brasileiro acompanha com preocupação a notícia de detecção de um primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. Este é o primeiro caso da história do Brasil que, claro, contém este vírus desde 2006, quando ele começou a circular no mundo. Diversos protocolos já foram acionados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Grandes empresas brasileiras têm exposição ao setor e vão sofrer com a restrição para as exportações. A China já anunciou que parou de comprar carne de frangos do mercado brasileiro. O setor de proteína animal ainda repercute outra grande notícia de ontem, a proposta da fusão entre Marfrig e BRF, duas gigantes do mercado brasileiro. Quando o assunto é setor financeiro, os papéis de Banco do Brasil despencam, derretem após o seu resultado do primeiro trimestre assustar os investidores. E essa é a palavra utilizada por muitos deles, um susto. Fiquei assustado ao olhar o resultado financeiro dessa companhia. A visão é de que a exposição ao risco aumentou consideravelmente por conta da inadimplência do agronegócio. Além disso, no radar está também o fato de que o lendário investidor Warren Buffett desmontou a sua posição no roxinho, no Nubank. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Money News. Vamos a uma atualização de mercado. O que acontece neste começo de dia? Eu vou acompanhar, claro, as principais ações do setor frigorífico, porque sofrem com essas notícias e, claro, reagem à fusão de Marfrig e BRF. Temos no radar, vou aqui pegar as principais empresas. O que está acontecendo agora com quem mais cai e mais sobe no Ibovespa no dia de hoje? Vou colocar aqui a ordem de ativos pela pior até a melhor ação do dia. Ibovespa cai 0,87% em uma correção referente aos últimos dias, quando o índice bateu a máxima histórica. Ontem fechamos acima dos 139 mil pontos. Hoje, 138.117 pontos, está até um pouco melhor do que no começo da manhã. O pior momento para o Ibovespa foi lá na casa dos 137.733 pontos. BBAS3 lidera as quedas. Já falamos sobre essa percepção de risco do mercado, com investidores e analistas assustados com o resultado do banco para o primeiro trimestre deste ano. O ROI foi principalmente afetado, prejudicado pela carteira do agronegócio e pela inadimplência, que subiu acima das expectativas. O agronegócio, desde o ano passado, passa por diversas dificuldades, por margens apertadas e também por empresas em recuperação judicial, que aumentaram e muito nos últimos anos. BBAS3, 12,65% de queda para cada ação de Banco do Brasil, R$ 25,66. Cosan, 3,89% é a segunda maior queda do dia, acompanhada de Braskem, 3,48% de queda, e Siderurgia Nacional, CSN, com queda de 3,24%. Cosan também impactada, afetada pela publicação dos seus resultados operacionais na noite de ontem. E aí temos uma série de companhias, a maior parte do índice está no vermelho, então são das mais diversas. Magazine Luiza caindo mais um pouco, 1,75%, Embraer cai 1,78%, BB Seguridade 1,71%, Raízen Equatorial, BTG Pactual, CSN Mineração, está todo mundo no vermelho. Ativos que sobem nesta manhã, até temos um pouco mais de participação de ações agora no campo positivo, equilibrando um pouco a carteira do Ibovespa. No topo, liderando as altas de hoje, Marfrig sobe 22,94% após confirmar a sua fusão com a BRF. A Marfrig já tinha uma participação acionária bastante relevante, superior a 50%, já possuía o controle da empresa e agora se junta oficialmente, combina negócios com a BRF para formar uma gigantesca empresa do setor de proteína animal, alimentação e bebidas. Lembrando, a empresa tem exposição agora aos mais diversos setores. 22,94% de alta para a Marfrig, que parece ter saído
ganhando na relação de trocas de ações com a BRF. Na avaliação de muitos, a Marfrig conseguiu trocar ações com a BRF abaixo do preço justo para a companhia. IRB, 6,07% de alta, CVC Brasil, 3,60% de alta e Vamos, 2,76%. Essa é a cara do mercado financeiro brasileiro por enquanto. Quando a gente olha para a moeda, no caso, o dólar contra o nosso real brasileiro, eu vou aqui puxar a taxa à vista em tempo real, para quem está nos assistindo, 0,16% de alta, R$ 5,68, devolvendo as fortes quedas do começo da semana, quando o dólar bateu nos 5,60 pela primeira vez desde fevereiro deste ano. Vamos, claro, continuar atentos, trarei mais atualizações de mercado conforme o dia for passando e o nosso programa for acontecendo. Vamos diretamente às notícias. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou hoje o primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil. Gabriela Veras tem mais informações ao vivo para nós. Um ótimo dia a você, Gabi. Seja bem-vinda. Oi, Gabriel, muito obrigada. Bom dia a você também, a todos que estão por aqui na nossa companhia. Uma notícia que abala o setor da agropecuária de uma forma geral, o setor produtivo aqui do Brasil. O Ministério da Agricultura tem acompanhado o caso muito de perto. O ministro Fávaro, inclusive, já disse que está tomando as medidas cabíveis para este momento. Só para a gente explicar sobre esse caso que foi confirmado, esse foco de gripe aviária que foi confirmada, aconteceu no sul do país, em uma região ali próxima a Porto Alegre, em Montenegro. Foi confirmado no começo dessa semana, depois o material foi coletado, enviado para um laboratório em Campinas, São Paulo, e houve a confirmação por parte deste laboratório e hoje pela manhã o Ministério da Agricultura oficializou, portanto, esse diagnóstico. O Ministério da Agricultura, no entanto, Gabriel, alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos. Em uma nota, em um comunicado, a pasta esclareceu o seguinte, que a população brasileira e mundial pode se manter tranquila em relação à segurança dos produtos inspecionados, não havendo qualquer restrição ao consumo. O que está sendo feito na região lá de Montenegro? Toda aquela área em que esse foco da gripe aviária foi encontrada, confirmada, está isolada. Todos os animais, as aves que estavam lá na região foram abatidas e todo o perímetro de até 10 quilômetros de distância daquela região está sendo inspecionado, passando ali por uma inspeção muito rigorosa para verificar, se de fato aquela questão foi confirmada somente naquele foco ou se pode ter se espalhado para outros locais, para outros animais. Um monitoramento também dos ovos daquelas aves e também da carne daquelas aves também está sendo feito a partir de agora, de acordo com o Ministério da Agricultura. Vale a gente trazer a repercussão disso, Gabriel? Algumas associações que representam esses setores, entre elas a Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Gaúcha de Avicultura, ressaltaram uma total transparência do Ministério da Agricultura e Pecuária no Brasil, juntamente com a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. Eles estão apoiando nesses passos que estão sendo dados a partir de agora, principalmente de inspeção, que precisam ser feitos. Ao mesmo tempo, as entidades confiam na rapidez das tratativas que serão adotadas pelo Ministério e também pela Secretaria de Agricultura. Por fim, as associações lembram que a situação em questão não representa qualquer risco ao consumidor final, a quem está ali na ponta comprando as carnes, ovos no mercado, que a situação é controlada no momento e está sendo inspecionada também pelas autoridades competentes. Gabriel. Obrigado pelas informações, Gabriela. Vamos continuar trazendo estas atualizações e quais serão as medidas tomadas pelo Ministério, quais as restrições serão aplicadas ao comércio brasileiro por outros países, pelos nossos principais parceiros comerciais.
Em entrevista ao Live CNN, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou sobre o foco da gripe aviária no Brasil. O chefe da pasta comenta os procedimentos sanitários depois da detecção. Ele diz que a região foi bloqueada assim que foram vistos os sintomas e que os animais do local já foram abatidos. Animais começando a ter sintomas de gripe aviária, nós bloqueamos a região de Montenegro, no Rio Grande do Sul, fizemos os testes, reconfirmamos os testes e isso, então, ao dar ontem à noite a confirmação definitiva de que era gripe aviária, nós publicamos no Diário Oficial da União o status de emergência zoossanitária por 60 dias. Essa granja já teve os seus animais abatidos, toda a região está em alerta. Além da emergência zoossanitária por 60 dias, o ministro ainda diz que bloqueou as exportações do Rio Grande do Sul. A área em estado de emergência abrange 10 quilômetros ao redor do estabelecimento de aves comerciais. Segundo ele, o objetivo é controlar a situação o mais rápido possível para que o Brasil possa restabelecer comercializações com outros países. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, assegurou que os ovos que saíram da granja com foco de gripe aviária foram rastreados e destruídos. Também ressalta que o vírus circula no mundo desde 2006 e que o Brasil é um dos únicos países que ainda não tinha focos da doença. Dentro dos 10 quilômetros de outras granjas, nós estamos monitorando todas elas, rastreando a produção da granja que foi detectado o caso, para onde foi ovos dessa granja e inutilizando esses ovos, tomando todos os protocolos sanitários para restringir dentro do menor raio possível o caso de gripe aviária. Esse vírus circula no mundo desde 2006, portanto 19 anos. E o Brasil, posso lhe assegurar, o único dos grandes players mundial na produção de aves que até agora não tinha gripe aviária nos seus plantéis comerciais. E quando veio ave silvestre em todos os países do mundo, poucos dias acabava se instalando em granjas comerciais. O Brasil tem um sistema tão forte que duraram 2 anos, desde as primeiras aves silvestres encontradas no litoral do Espírito Santo brasileiro há 2 anos atrás, até o dia de hoje. Com essa situação no primeiro foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul e a suspensão de importações de carne de frango na China, vamos ver quem são os maiores importadores de frango do Brasil. O ranking é da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Confira agora na tela os 5 primeiros colocados, quem mais importou carne de frangos no ano passado. A China está no topo, 562 mil toneladas importadas em 2024. Emirados Árabes Unidos, 455 mil toneladas. Japão, com 443 mil toneladas. Arábia Saudita, 370 mil toneladas. E a África do Sul, com 325 mil toneladas. Destaca-se a participação de Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, que, em conjunto, se nós juntarmos o volume importado por estas duas economias, supera o volume chinês. É a região mais sensível para o negócio de exploração de carne de frangos aqui no país. Nós temos de prestar bastante atenção em quais serão as medidas adotadas por Emirados Árabes Unidos e pela Arábia Saudita, se apenas a restrição da exportação de carne vinda do Rio Grande do Sul será suficiente ou se teremos, como já foi aplicado pela China, uma sanção a toda a carne de frango vinda do Brasil. Na segunda tela que separamos, temos outras grandes economias que importam muita carne de frangos do país. É o caso da Filipinas, com 234 mil toneladas no ano passado, a União Europeia com 231 mil toneladas, o México com 212 mil toneladas, Iraque e Coreia do Sul com cerca de 1.500 a 1.700 mil toneladas para ambas essas grandes economias. Os 10 maiores parceiros comerciais no setor para o Brasil, para o mercado brasileiro. Atente-se que, no ano passado, nós tivemos cerca de 5 milhões de toneladas exportadas pelo mercado brasileiro, de um total de produção de quase 15 milhões. 1/3 do que nós produzimos de carne de frango vai para fora do país.
Este 1/3 pode sim ser afetado por estas restrições. Caso elas sejam apenas para o Rio Grande do Sul, serão efeitos menores. Mas caso estes grandes parceiros apliquem sanções, bloqueios a toda a carne vinda do Brasil, nós podemos ter um efeito muito maior. A ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história. O ministro Carlos Favaro diz que o Ministério está tomando todas as providências. Ele também fala de como ficam as relações com outros países. Ele diz que comprovou a eles a origem das cargas dos portos e que espera conseguir voltar a comercializar antes do final destes 60 dias de estado de emergência sanitária. Nós conseguimos demonstrar a todos os países do mundo a origem das cargas que estão nos portos e também já em curso de transporte. É importante dizer que o bloqueio comercial se dá a partir deste momento, da publicação, da verificação do caso específico e da publicação no Diário Oficial da União. Portanto, não há prejuízo comercial para trás, no que estava sendo produzido e exportado até ontem, e que a gente agora vai trabalhar, então, com muita rapidez, com muita eficiência, rastreando toda a produção oriunda desta granja, fazendo a destruição de todo o material, quer seja ovos produzidos, animais que já foi feito toda a inviabilização desses animais, para que a gente possa bloquear o caso e mais rápido do que esperado dentro do protocolo sanitário de 60 dias. Antes disso, a gente quer, então, já ter restabelecido a normalidade com todo o mundo. A China anunciou que interrompeu a compra de carne de frango do Brasil por 60 dias. Carlos Favaro, ministro da Agricultura, avalia ser possível retomar essas exportações aos chineses num período menor. A declaração foi dada à CNN. A China, infelizmente, restringe todo o país. O estado sanitário de emergência é de 60 dias. O foco tem um período de aproximadamente 28 dias. A gente conseguindo eliminar todo o foco, rastrear todos os animais e produção desses animais oriundos do foco, a gente acha que é possível, com muita transparência, com muita eficiência, estabelecer um fluxo normal, inclusive com a China, antes dos 60 dias. Estamos aqui acompanhando estes destaques e tentando entender qual que é o efeito sobre as companhias de capital aberto. Como eu disse anteriormente, há uma dificuldade para fazer a leitura de como as ações da BRF, uma das empresas de maior escopo do setor de carne de frango aqui no Brasil, vão reagir a essa notícia. Por quê? Porque ontem a BRF anunciou uma fusão com a Marfrig, anunciando essa criação de uma empresa de mais de 150 bilhões de receita anual. Então, temos 3 fatores afetando a companhia neste começo de dia. Os resultados operacionais que vieram acima da expectativa, este foco encontrado de gripe aviária no Rio Grande do Sul, primeiro na história do Brasil em uma granja comercial, e também esta fusão com a Marfrig. Pedro Duran, o que dizem especialistas sobre essa questão da gripe aviária? Há risco de contaminação por humanos, por exemplo? Oi, Gabriel. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Money. Há risco, sim, de contaminação por humanos. Esse risco é aumentado agora que a gente tem efetivamente a detecção de um caso de gripe aviária em uma granja brasileira. Só que o risco de contaminação, ele não é pela ingestão de aves e ovos. Não é para quem come carne de frango, por exemplo. Sobre isso não há risco. O risco está no contato dos humanos com aves infectadas com o vírus da gripe aviária. E justamente por isso uma preocupação sanitária muito grande para poder garantir que o bloqueio seja realizado. O ministro estava falando aí que a linha de bloqueio, o raio de bloqueio é de 10 quilômetros a partir da cidade de Montenegro. Essas cidades pequenas ali do interior do Rio Grande do Sul devem ter um foco maior, mas ainda assim um alerta para todo o país de monitoramento desses casos, porque a gripe aviária já fez algumas centenas, de vítimas ao longo dos últimos anos, entre 2003 e 2024, num período ali de
praticamente 22 anos, né, a gente teve quase 1.000 casos de gripe aviária no mundo todo, em 24 países. E metade deles acabaram com morte das pessoas que contraíram a doença. Então, são poucos casos comparativamente com tantas outras doenças, mas o sistema sanitário de segurança brasileiro é muito bom e consegue garantir que a gente tenha um rápido bloqueio, né? Os próprios médicos com quem eu conversei dizem isso, que o lado bom dessa história é que nosso sistema de rastreio sanitário funcionou, Gabriel. Perfeito, é uma notícia positiva, o copo meio cheio de toda essa história. A gente já tinha conseguido detectar casos em animais silvestres pela primeira vez nessas granjas comerciais. Necessariamente, pelo que você nos passa, quem está mais exposto a esse tipo de contaminação é quem está ali no trato diário, né, Pedro Duran? Quem efetivamente trabalha nessas granjas poderia ter contato direto com as aves, não necessariamente com a carne e com os ovos, só para a gente deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo. É isso, porque há um foco na saúde, mas também há um foco econômico, né, Gabriel? Se a gente olha para os números, a gente sabe que o Brasil exportou, nesse ano de 2025, o equivalente a 17 bilhões de reais de carnes e miudezas de aves para o mundo todo. 17 bilhões de reais em janeiro, fevereiro, março, abril. Olhando para 2024, foram 51 bilhões de reais de exportação de aves para o mundo. E esse virou o cartão de visita do presidente Lula, que tem viajado pelo mundo, especialmente agora, mais recentemente, na Ásia, tentando abrir mercados para a carne brasileira, tentando fazer novas conexões, novos canais, para que outros países passem a comprar a carne brasileira. Então, de alguma forma, essa notícia da gripe aviária, muito embora não seja culpa de ninguém, ela mancha o cartão de visitas do Brasil para o mundo, porque acaba atingindo um dos nossos produtos mais importantes do ponto de vista de exportação e balança comercial, Gabriel. Perfeito, é um ponto bastante interessante, já que vimos essa série de viagens, este cartão de visita sendo apresentado com bastante frequência, né, Pedro Duran? Por exemplo, em parceiros comerciais que já são fortíssimos em um tipo de proteína, nós tentamos conquistar outro tipo de mercado. É o caso do Japão, em que não exportamos, por exemplo, carne bovina, mas são fortíssimos na importação de carne de frangos. E o que nos impede de entrar neste mercado, de abrir essa porta para a carne bovina no Japão, justamente são restrições sanitárias, que são fortíssimas em alguns países. A China, nós já vimos, já restringiu a compra de carne brasileira. A gente tem que ver como é que vão ficar os nossos outros parceiros, se apenas a restrição da exportação do Rio Grande do Sul será suficiente para satisfazer as normas sanitárias destas grandes economias, ou se teremos um bloqueio mais amplo das exportações brasileiras. Pedro Duran, obrigado pela participação. Seja bem-vindo sempre ao CNN Money. É um prazer estar aqui com você e conversar com a sua audiência, Gabriel. O prazer é todo nosso, meu caro. Para entender e repercutir essa questão da gripe aviária, vamos conversar com o Gabriel Boente, Head de Gestão da Space Ventures. Seja bem-vindo à nossa programação, Gabriel Boente. Muito obrigado por atender ao nosso convite nesta convocação de última hora, notícia quente, notícia confirmada no começo desta manhã. Não, com certeza. Eu que agradeço o convite de vocês. Revê-lo, Gabriel, que faz muito tempo que eu não falo com você. Então, assim, é sempre um prazer falar com vocês e é sempre bom entender melhor. Eu mesmo estou aqui no auditório da CNA, em Brasília, então tem tudo a ver aqui com o que a gente vai falar hoje. Perfeito. Olhando para esses riscos, a gente viu já uma restrição da China, que é o principal parceiro, quem mais compra carne de frangos. Mas há outros parceiros naquela lista que eu trazia anteriormente. São 10 grandes parceiros comerciais que importam muita carne de frangos. O principal risco talvez seja o que farão estes países a partir de agora, a partir da detecção deste foco de gripe aviária, ou por ser uma gripe que já afeta produções em diversos países do mundo, vai ser tratada com maior naturalidade, nós podemos ter um efeito limitado neste primeiro momento. Então, sobre essa questão, a gente tem aquele clássico xadrez político. Veja bem, a China, por exemplo, é um grande produtor de frango lá, eles consomem muita carne de porco igualmente. Então, a partir do momento que qualquer um que tenha uma desculpa para embargar a produção e puder priorizar a demanda interna, eles vão. Como vocês estavam dizendo, o sistema sanitário do Brasil é referência. A gente tem, em todas as proteínas, seja frango, seja suíno, seja boi, a gente consegue ter um sistema de qualidade muito bom. Tanto é que quando eu vi a notícia de gripe aviária, a primeira coisa que me perguntei foi, mas gripe aviária no Brasil?
que é desde 2006 que a gente não tinha um caso, e sem contar que é uma gripe que só geralmente tratadores acabam contraindo ela, não tem caso comprovado de transmissão entre humanos, a carne não é contaminada, os ovos não são, só que é aquilo que a gente sempre fala, toda vez que tem uma notícia dessa, gera um susto no mercado global, e os países ficam reticentes e aí já criam esse embargo. Apesar de ser algo relativamente comum no mundo, a gente vê vários casos aí, até mesmo nos nossos vizinhos, a Argentina, geralmente os países, quando vão poder embargar, eles vão tentar embargar justamente para proteger a indústria interna, já que o Brasil é um colosso aí na exportação. Proteína de frango, a gente tem a região sul como um grande baluarte brasileiro, né? O Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, produzem muito as carnes brancas, né? Tanto seja quanto frango, quanto carne suína. Então, assim, a grande questão é o que eles vão fazer com esse embargo? E também tem outro problema aqui no Brasil. Se realmente os compradores eles vão ficar reticentes com essa doença, a gente pode ver aquele movimento do início do ano da alta dos ovos. No início do ano só se falava no Brasil, né, sobre o preço do ovo. O presidente Lula chegou a reclamar, dizendo que, xingando o pessoal dos produtores rurais, o preço dos ovos, e a gente está vendo uma queda desde janeiro, fevereiro, né, no preço dos ovos. Com uma notícia dessa, podendo aí surgir muito abate de animais, muitos descartes, pode ser que talvez a gente veja essa reversão no preço dos ovos e que eles possam aumentar, sim, justamente porque a gente pode ter esse movimento de descarte aí das aves. Vamos ter que realmente acompanhar para ver esses desdobramentos, porque por ser muito contagiosa, a gente não sabe quanto está controlado. Identificaria um frigorífico muito rápido, o sistema brasileiro é muito bom nisso, mas tem que ver o quão rápido que a gente conseguiu segurar isso para não ter ido para outros na região. A gente tem alguns frigoríficos bem grandes ali, está numa região importante, que é Porto Alegre. Enfim, a gente tem que ver os desdobramentos, o que o Ministério da Saúde vai falar para a gente, mas é algo que realmente a gente tem que acabar se preocupando e acompanhar realmente esse preço, como vai reagir os mercados. Perfeito, você mencionava alguns estados que podem ser afetados. Eu tenho aqui o ranking dos principais exportadores, quem mais vendeu lá para fora. Paraná está no topo, mais de 2 milhões de toneladas exportadas no ano passado. Santa Catarina com 1.167 toneladas. Rio Grande do Sul, no caso, o estado afetado por este foco de gripe aviária. São Paulo também aparece, mas com um volume bem menor, 297 mil toneladas apenas exportadas. E aí, aqui na quinta colocação, Goiás, 243 mil toneladas. Então, são alguns dos estados que mais exportaram carnes de frango no ano passado. Então, esses destaques, atenção para estes estados, que seriam talvez os focos mais problemáticos para essa nossa produção de frango, né, o Boente? Não, com certeza. A gente vê... Esse início do ano eu estava lá em Cascavel para a Feira da Copavel e é incrível a quantidade de produção de aves que eles têm lá, realmente é muito forte. A região sul é referência mundial, assim, sozinha ela consegue carregar e bater de frente com muitos países, então é preocupante, assim, não o suficiente para quem trabalha na área, não é preocupante, assim, o modo que é o fim do mundo. Mas para quem é de mercados, quem trada preço, ou até mesmo compradores estrangeiros, como eles não entendem o que acontece, a dinâmica Brasil, o pessoal realmente é normal que cria esse alarde e realmente pode ser muito ruim para eles. Mas aqui dentro, com o nível de tecnologia que a gente tem, o nível de cuidado sanitário que a cadeia agrícola do Brasil tem, eu particularmente estou bem tranquilo, porque realmente é um controle geralmente muito rápido. Claro, a gente tem que esperar as posições oficiais do Ministério, mas exatamente o grande problema é o que vem de lá fora, como os mercados vão reagir. Então, novamente, por exemplo, o exemplo que vocês haviam falado do Japão sempre embargar a cadeia bovina no Brasil é relativamente comum. A própria China, né, qualquer foco de doença aqui no Brasil, eles já criam um embargo. Mas a gente vê já que com migrações de aves, sempre dá um caso ou outro. Novamente, é surpreendente isso acontecer no Brasil, porque é um nível de trato muito alto e, assim, é uma grande chance de ser algo muito específico, focal mesmo, daquele frigorífico da região. Mas, novamente, a gente tem que realmente ver as investigações aí do Ministério da Agricultura e também deve ter parte do Ministério da Saúde para a gente torcer que isso acabe o mais rápido possível e a nossa cadeia volte a se restabelecer. O que seria o mais rápido possível, Gabriel Boente? Talvez um período que surpreendesse pela agilidade do fim deste processo. A gente já viu casos, por exemplo, de vaca louca recentes que duraram apenas 30 dias de restrição para comercialização. Seria algo nesse sentido? Os 30 dias seria um tempo razoável para a solução desse problema? Assim, no mercado financeiro, o prazo ideal seria ontem, né?
Mas, assim, a gente espera que não depende só da gente, depende do outro lado também, de trazer todas as provas, exames laboratoriais. 30 dias pode ser um bom prazo, capaz até de ser mais rápido possível ali, porque quando a gente vai em cidades que são conhecidas pelo agronegócio, é uma população de doutores, mestres gigante, é uma tecnologia de ponta, assim, que o próprio mercado financeiro não tem essa noção. A cadeia do agronegócio, ela ficou muito científica muito cedo no Brasil. Então, você conversa com pessoas, é normal você ter vários doutores assim. Então, realmente é um processo que é relativamente ágil, depende do lado da China. E, novamente, o embarque de 15, 30 dias pode ser realmente um prazo muito interessante para ser o mais ágil possível. Às vezes pode ser um alerta que fala, olha, realmente foi especificamente nesse frigorífico, a gente consegue trazer provas e ser muito mais rápido. E aquilo, se for só específico nisso, pode acabar também vindo para a indústria nacional, né? Muitos podem acabar vendendo aqui para a indústria e continuar essa queda do preço, mas tem que ver o nível de aves que eles conseguem manter. Novamente, todo mundo fica com muito medo, mas é aquilo que o próprio Ministério da Saúde falou. Não há contaminação por consumo de carne nem ovos. Geralmente, quem é contaminado são os tratadores, que têm contato diariamente com as aves, e não tem muitos casos de transmissão entre humanos. Então, isso, de acordo com o comunicado do Ministério da Saúde e do MAPA, a população pode ficar tranquila e realmente é algo que vai ser bem pontual. Inclusive, creio até que seja relativamente um pouquinho mais rápido que o caso da vaca louca, né? Porque lá realmente é algo que é muito complexo, são várias áreas laboratoriais. Esse acho que a gente consegue superar até um pouquinho mais rápido. Vamos ver aí o que a China e os outros países podem falar para a gente. Perfeito. E não necessariamente todo esse volume que seria exportado, que foi exportado no ano passado, ficará internamente aqui no mercado brasileiro. Eu fiz essa relação. Foram 9 milhões de toneladas consumidas aqui no Brasil no ano passado e 5 milhões exportadas, dali quase 15 milhões de toneladas totais. Mercado brasileiro interno e externo. Então, não necessariamente estes 5 milhões vão sobrar, ou quanto nós produziríamos nestes 30 dias vão sobrar para consumo interno brasileiro, depende do prazo e depende, claro, do número de abates, Gabriel. Exatamente. E assim, é uma cadeia que sempre está muito alta, né? A gente está com um momento muito interessante, ainda mais agora a consolidação, né, de BRF e Marfrig na Bolsa. Então, a gente tá vendo uma profusão mesmo. O próprio ministro Fávaro, da Agricultura, ele faz um trabalho muito interessante de conseguir liberar esse mercado do brasileiro para outros países. Então, é um momento de expansão interessante para a indústria. Recuperação de margens, a própria questão do custo, né? Mas a gente vê alguns insumos ficando mais baratos por conta aí de preços lá fora das commodities. Então, é um momento interessante para as empresas, né, que trabalham justamente com as cadeias do frango. A gente teve esse problema pontual no início do ano do custo dos ovos, realmente. Início do ano geralmente é um momento de descarte de aves, mas a gente vê que é um setor que está se recuperando gradualmente e isso é muito bom para o Brasil. A gente consegue ver aí um maior volume de exportação, um interesse maior, né, pela produção de frangos brasileiros, que são realmente uma qualidade mais interessante. Enfim, é algo que é empolgante na indústria brasileira, eu acho que isso vai ser um leve contratempo. A gente torce para que seja isso, né? A gente torce para que aconteça o mais rápido possível essa normalização aí das nossas exportações. É aquilo que você falou. Não necessariamente vai ficar tudo aqui internamente. Alguns países que ainda não vão fazer embargo, tem outros que são mais tranquilos, podem já continuar comprando, mas dificilmente a demanda interna vai absorver completamente o que a gente exportaria. Mas sim, dependendo da liberação do quanto que demore, pode haver essa quebra aí na exportação e a gente acabar absorvendo a proteína no mercado interno. Bom, gente, eu vou pedir um espaço para ti, já que você deu a deixa para falar sobre essa consolidação no setor, sobre o grande anúncio de ontem, que eu achei que tomaria o noticiário no dia de hoje, se não fosse, claro, esse breaking news, essa confirmação no caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. A gente fala sobre a fusão, a combinação de negócios de duas gigantes do setor de alimentos, Marfrig e BRF, anunciaram esta combinação. As ações da BRF recuaram 7% no after hours lá de Nova York, abriam o dia de hoje com cerca de 9% de queda após essa notícia da gripe aviária, mas na Bolsa de Valores, ao menos por enquanto, a queda não é tão expressiva. Tínhamos aqui BRF há pouco caindo cerca de 3% a 4%. As duas empresas vão formar a MBRF e devem se tornar uma empresa global do setor de carnes e alimentos processados, com receita de 152 bilhões de reais por ano.
é realmente um colosso do setor e deve ser uma das maiores empresas do mundo. A transação prevê uma relação de troca de 0,85 ações da Marfrig, ou seja, menos de uma ação para cada ação da BRF detida, considerando já a distribuição máxima de proventos pelas companhias, que serão de 2 bilhões e meio de reais pela Marfrig e 3 bilhões de reais pela BRF, segundo uma nota conjunta, lembrando esses proventos distribuídos a quem for seguir com a fusão. É esperado uma redução de despesas na ordem de 320 milhões de reais por ano com esta combinação, com a eliminação de algumas estruturas administrativas, com a eficiência aumentando em relação à distribuição destes produtos e também com as marcas sendo reorganizadas dentro do portfólio das empresas. Iniciativas como a unificação estrutural comercial e também logística, a consolidação do sistema operacional e a otimização da estrutura corporativa devem ser pontos de atenção para encontrarmos estas sinergias. Preparamos uma arte para visualizarmos melhor esta fusão em números. Justamente estes 805 milhões de reais que, segundo as empresas, vão ser encontrados em sinergias, os 3 bilhões de reais em otimizações fiscais, serão 152 bilhões de reais em receita projetada para as duas companhias em conjunto e esta relação de 0,85 ação da Marfrig por cada papel de BRF. Vamos ver na próxima arte algumas das marcas envolvidas nesta combinação. Tem Sadia, tem Quali, também a Claybon e a Perdigão do lado aqui da BRF e a Montana como destaque no lado da Marfrig. Estes os destaques, tem muita marca mesmo que vai ter que ser administrada agora no portfólio da MBRF, a nova companhia. Senhor Gabriel Boente, tem gente preocupada e até um pouco incomodada com essa relação de troca de ações, de 0,85 ação da Marfrig por cada ação da BRF. Como é que você avalia essa decisão das empresas e esse negócio que está sendo feito para a consolidação de uma grande companhia no setor de proteína animal brasileiro? Não, então, até peço licença aqui para um comentário mais irreverente, mas o M de MBRF com certeza é de Marcos Molina, que é o empresário que fez tudo isso, né, acontecer. Ele era o dono da Marfrig e ele acabou comprando a BRF ano passado. Então esse era um movimento muitíssimo esperado pelo mercado. A BRF ela estava num momento bem complicado ano passado, com entregas ruins, não estava com margens boas e ela já começou a ter uma boa recuperação, aproveitando também o boom do preço do frango lá fora, né? Mas não só isso, você conseguir recuperar margens é algo muito interessante que acaba acontecendo para uma empresa e isso tem muita parte da gestão do Marcos Molina nisso. Então, assim, era muito esperado, era bem pedra cantada que isso acontecesse em algum momento, que a Marfrig realmente propôs essa fusão com a BRF. Apesar dessa troca para os acionistas realmente poderem não ser tão interessante, é uma troca que consolida muito o poder do Marcos Molina, ele vai ficar com 41% da MBRF, né? O que já é muito expressivo, mas eu chamo a atenção também para outro ponto, o Salic vai ficar com 10% da empresa. O Salic é o Fundo Soberano da Arábia Saudita, que também é o maior acionista da Minerva. Então você vê aí que se a gente contabilizar que até ontem eram 4 empresas de proteína, grandes empresas de proteína na Bolsa, JBS, Marfrig, Minerva e BRF, o Salic agora ele está em 3 dessas 4, né? Ele tem essa participação grande. Então a gente vê um grande apetite aí, investimento do pessoal da Arábia Saudita na proteína brasileira que é no garantir. No portfólio de marcas, como vocês mesmos mostraram agora há pouco, a gente tem uma grande presença da Perdigão ali na região da Ásia Central e Oriente Médio. A gente tem um escritório da Sadia na Turquia. Recentemente, os meus sócios estavam lá, a gente está fazendo alguns projetos e a gente consegue ver muitas carnes kosher, carnes halal ali na região, que realmente é algo que eles se especializaram muito, eles estão em muitos países, justamente garantindo essa qualidade. E também que o portfólio da BRF é muito interessante, porque é um portfólio top of mind, né? O acionista, nós, afegãos médios aqui do Brasil, você vai no supermercado, você vai reconhecer uma Sadia, você vai reconhecer uma Perdigão, uma Quali. Então, é um portfólio muito valioso, mas que estava sendo mal gerido antes, porque a BRF realmente estava tendo muitas dificuldades, apesar dela ter um valuation, né, um market cap maior que a Marfrig na Bolsa. Então, essa fusão pode ser bem interessante.
creio sim que a gente vai ter um baluarte. É um movimento natural essa consolidação de empresas, né? Porque é aquele jogo de resta um, vai formar um panteão normal, né? Na indústria do agro brasileiro. Enfim, apesar da troca parecer não ser tão interessante nesse momento, eu acho que por longo prazo fica muito interessante. Perfeito. Essa distribuição de dividendos por parte da Marfrig e da BRF, para quem for seguir com a fusão, serve de incentivos, compensa um pouco essa troca não tão interessante neste curto prazo? Não, a distribuição de dividendos sempre atrai muito, porque o investidor brasileiro ele adora dividendos, né? A gente fala de dividendos, já atrai muita gente. Eu acho que essa distribuição, ainda mais no âmbito da BRF, é interessante, porque a BRF não distribuía até pouco tempo. Foi esse mini turnaround da empresa que permitiram que eles distribuíssem. Geralmente é normal, numa fusão, essa parte residual ser distribuída em dividendos, né? Por conta da relação de troca das ações, tem a parte a ser distribuída em dividendos, que é bem interessante. Isso chama bastante atenção, mas, de novo, são empresas que atuavam levemente alavancadas, eu acho que tem como melhorar ainda mais as margens, e essa redução de custos esperada, justamente aí por conta das sinergias que eles estão esperando nesse primeiro momento, pode ser muito interessante para uma estratégia de dividendos. Lembrando que tem muitos setores que eles quase que são obrigados a distribuir dividendos, porque todo mundo distribui. E eles começando a distribuir mais dividendos ainda para os investidores é muito interessante por ser um mercado muito difícil. É um mercado de margens muito curtas, você tem que comprar o produto, processar e vender o mais caro possível, então é bem apertado. Novamente, eu acho Boente, que... eu vou te pedir licença, meu caro, para a gente acompanhar em tempo real a coletiva de imprensa da BRF sobre do Rio Grande do Sul, sobre as autoridades, fiz uma confusão aqui, a gente vai acompanhar agora a coletiva das autoridades do Rio Grande do Sul sobre este foco de gripe aviária encontrado no estado e já em estudos sobre a contenção pelo Ministério da Agronomia neste momento. Vamos acompanhar. 30 réis no Espírito Santo. A partir dali, nós tivemos diversos casos registrados, todos eles em aves silvestres, aves de vida livre, e somente 3 em casos de aves de subsistência, aves criadas em fundo de quintal. Este caso aqui do Rio Grande do Sul, confirmado ontem, então ele é o primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade em granja comercial no Brasil. É o mesmo subtipo circulante nos outros casos, todos esses relacionados até então. Hoje nós temos, totalizando no Brasil todo, 164 casos de silvestres, 3 em subsistência, e então agora este em granja avícola e um no zoológico, então aqui no Rio Grande do Sul também. Importante dizer que o Brasil, o Sistema de Defesa Sanitária do Brasil, coordenado pelo Ministério da Agricultura e executado pelos órgãos estaduais de fiscalização, eles executam um plano de vigilância nacional para essa doença. Então, existe um monitoramento constante e muito consolidado há anos, onde essa doença é monitorada para que a gente possa aqui afirmar com toda certeza que essa doença não existia. Então, os plantéis avícolas eles são monitorados e existe um monitoramento também em aves de vida livre, aves de subsistência. Então, esse é um trabalho que vem sendo constantemente realizado e desde os primeiros ingressos na América do Sul, uma das primeiras ações do Serviço Oficial do Rio Grande do Sul foi o incremento de todas as ações de fiscalização e de reforço nas fiscalizações de granja avícola. Então, as granjas avícolas elas têm critérios de proteção, que a gente chama de medidas de biosseguridade para evitar a doença. E um dos pontos de trabalho, de atenção da Defesa Sanitária Animal, do Serviço Oficial, é a fiscalização para esse incremento. Também há um trabalho muito grande, uma sensibilização da população em geral, não somente de granjas, produtores, mas na população em geral, em relação ao que é a influenza e aos cuidados, e principalmente para que saibam suspeitar. Então, quando eles identificarem alguns sinais,
que eles saibam que eles precisam notificar o serviço oficial. E foi exatamente o que aconteceu a partir dessas suspeitas. A partir da notificação do Serviço Veterinário Oficial, fez o atendimento com colheita de amostras e, então, concluindo com a confirmação do diagnóstico. Bom, agora eu passo para o Dr. Francisco, que vai explicar o que vai ser feito em cada local. Bom dia. Certo, bom dia a todos. Eu sou médico veterinário, fiscal estadual agropecuário, diretor adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal aqui da Secretaria. Então, nós estamos tratando de 2 casos, um caso em animais, em aves silvestres, que ocorreu no zoológico de Sapucaí do Sul, e o outro caso na granja comercial no município de Monte Negro. De imediato nós vamos, já startamos as ações do Serviço Veterinário Oficial, com prioridade, obviamente, as ações na granja comercial no município de Monte Negro, assim como ocorreram as ações no combate ao Newcastle no município de Antagorda no ano passado. Então, já temos uma equipe realizando a depopulação das aves e iniciando o processo de desinfecção de todas as instalações da granja. Na sequência, ainda hoje, iniciamos já o levantamento de vigilância nas propriedades rurais no raio de 3 e 10 quilômetros da granja comercial, realizando então essa vistoria coordenada e estruturada. É bom que se diga que a Secretaria da Agricultura tem um corpo técnico muito bem qualificado para realizar essa atividade e conta com uma plataforma de tecnologia, plataforma de defesa sanitária animal, única no país, de contenção de focos. Então, nós temos todo o padrão de geoanálise estruturado dos focos, cruzado com todos os cadastros de propriedades rurais georreferenciadas, e isso agiliza em muito as ações de defesa sanitária animal. Todas as nossas equipes possuem no seu celular um aplicativo em que ali tem todas as informações do raio e todas as propriedades que devem se direcionar. E, ao mesmo tempo, a gestão do foco feita pelo departamento consegue acompanhar em tempo real essas ações, né, e confirmando o que está ocorrendo na região. Então, isso nós temos um padrão de fazer, assim como foi no Newcastle, e iremos manter a todos atualizados diariamente. Além das ações de vigilância nas propriedades rurais, no raio de 13 e 10 quilômetros, nós temos que trabalhar com barreiras de desinfecção, também nos raios de 13 e 10, que ocorrerão na região de Monte Negro. Vamos trabalhar inicialmente com 6 barreiras fixas, 24 horas, realizando essas desinfecções, mais uma barreira de desvio, que atuará pelo tempo de contenção. Temos a expectativa, baseado na nossa experiência passada, de conseguirmos fazer a vigilância completa no raio dos 13 e dos 10 quilômetros dentro de um período médio de 7 dias, e não havendo novos rebrotes de foco em nenhum outro local, inicia-se aí o processo de encerramento do período de contenção, né, de emergência. Risco de consumo? Queríamos ratificar, né, que o consumo de carne e ovos, não há qualquer risco do consumo de carne e ovos em função do foco, né, um foco já está debelado, o vírus não há uma transmissão via consumo desses produtos de origem animal. Queremos
ratificar isso para a população, que o consumo pode manter da mesma forma. Gostaria agora então de chamar o colega da Secretaria da Saúde do SES, o Dr. Marcelo. Doutor Marcelo, você pode vir aqui, por favor? Doutor Marcelo é diretor adjunto do SES e também tem na sua formação a medicina veterinária. Bom dia a todos, prazer estar aqui. Dizer que a gente, como os colegas mencionaram, né, a gente já, desde 2023 e anteriormente, a gente tem feito diversos trabalhos em parceria com a Secretaria da Agricultura para justamente estreitar o monitoramento e as ações quando a gente tem essas doenças que têm esse potencial, né, de transmissão humanos, animais, né? E a partir da confirmação, então, desse caso, a gente já vem trocando informações e a vigilância em saúde, né, dentro da Secretaria Estadual de Saúde, um dos seus papéis é atuar em cima desse monitoramento também. Nós já acionamos o nosso plano de contingência para a influenza aviária humana, que tem relação com o monitoramento da questão animal, quando a gente tem esses eventos em animais, que a gente chama sentinelas, também na área da saúde, é muito importante, porque a gente antecipa a questão do risco. Né? Como o colega mencionou, né, não há o risco. Estamos acompanhando em tempo real a coletiva de imprensa de autoridades do Rio Grande do Sul, falando sobre quais as medidas para restrição deste caso de gripe aviária que foi detectado em uma planta comercial, em uma planta que acaba acionando diversos gatilhos para restrição sanitária na região, no Rio Grande do Sul, no raio de 10 quilômetros. Vamos continuar acompanhando, trazer os próximos destaques, os detalhes desta coletiva a você que nos assiste. Falando um pouco mais sobre frigoríficos, a Marfrig apresentou um crescimento no lucro e também no EBITDA no primeiro trimestre, para além da fusão com a BRF. Ontem foi dia de publicação de resultados das duas companhias. A empresa destacou o resultado da América do Sul e também da BRF como dois fatores fundamentais para compensar o trimestre que, segundo eles, foi desafiador para a operação na América do Norte. O lucro líquido somou 88 milhões de reais, com alta de 40,3% no período. O EBITDA subiu 20,8%, ficou nos 3 bilhões e 193 milhões de reais. Além disso, a receita líquida aumentou 27%, de 30 bilhões e 371 milhões neste primeiro trimestre de 2024 para 38 bilhões e 562 milhões de janeiro a março deste ano, deste 2025. A BRF, por sua vez, teve forte avanço nos lucros no primeiro trimestre. A companhia teve lucro líquido de 1 bilhão e 190 milhões de reais nos primeiros 3 meses deste ano. O montante corresponde a uma alta de 99,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho foi impulsionado pelo crescimento da receita líquida, que somou 15 bilhões e 500 milhões de reais no período, além da expansão do EBITDA ajustado, que foi de 2 bilhões e 750 milhões, uma alta de 30%. O fluxo de caixa operacional avançou 87,9%, enquanto o fluxo de caixa livre teve uma alta de 51,9%. A companhia também reduziu a dívida líquida em 33,7% no comparativo anual. O CAPEX no trimestre cresceu 34,3% contra o primeiro trimestre de 2024. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta falamos de Nubank. A gestora de Warren Buffett desmontou a sua posição no banco digital brasileiro. O CNN Money News volta em instantes. No Itaú Personalité, você consegue contratar crédito direto no app. É bem simples. Você acessa sua conta, vai em crédito e depois em crédito para investidores. Você consulta os termos e condições e feito. Se você investe com o Itaú Personalité, tem condições especiais. E melhor, tudo isso enquanto seus investimentos continuam rendendo. App Itaú Personalité. Seguro, fácil, feito.
De volta ao Money News, vamos falar de balanços corporativos. Hora do Money Report. O BNDES teve lucro de 5 bilhões e 600 milhões de reais nos primeiros 3 meses deste ano. O balanço foi anunciado em coletiva no Rio de Janeiro. Raquel Amorim traz detalhes desses resultados do primeiro tri. No BNDES, o destaque foi o aumento de 7% no lucro líquido nos primeiros 3 meses de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. O valor registrado foi de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Também houve alta nos primeiros 3 meses do ano nas aprovações e nos desembolsos, que superaram as marcas dos últimos 5 anos, mantendo a trajetória de crescimento. De acordo com os resultados divulgados na sede do banco, no centro do Rio de Janeiro, as aprovações de crédito somaram 33 bilhões e 300 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, o que representa um aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2024 e de 158% sobre 2022. O volume cresceu em todos os setores e o destaque foi de infraestrutura, com um crescimento de 100%. O valor registrado foi de 13 bilhões e 200 milhões de reais. No setor de comércio e serviços, o crescimento foi de 20% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Na agropecuária, a alta foi de 9% e para a indústria, o crescimento foi de 7%. Já os desembolsos do BNDES registraram um aumento de 8% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com os 3 primeiros meses de 2024. O valor total atingido foi de 25 bilhões e 200 milhões de reais, garantindo a continuidade de crescimento da carteira expandida. A inadimplência foi de 0,001%, levando em consideração 90 dias, permaneceu expressivamente inferior à do Sistema Financeiro Nacional. Sobre esses resultados, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, disse que é importante destacar que houve crescimento mesmo com uma taxa de juros difícil e num cenário geopolítico desafiador. O Banco do Brasil teve lucro de 7 bilhões e 300 milhões de reais nestes primeiros 3 meses de 2025. O resultado representa queda de 20,7% quando comparamos com o ano passado. Analistas esperavam algo muito maior, 9 bilhões e 200 milhões de reais de lucro. Entre as razões para este resultado tão diferente da expectativa, o banco afirma que o agravamento da inadimplência de parte da carteira de agronegócios acima do esperado neste ano e a vigência das novas regras contábeis para a resolução 4.966 de 2021, que os bancos passaram a seguir neste ano, implicaram em um cenário de maior incerteza sobre as projeções e um descasamento maior entre a expectativa do mercado e os resultados efetivos. O banco faz referência às estimativas de margem financeira bruta e do custo de crédito. Afinal, estes 2 fatores afetam diretamente o lucro líquido ajustado. Assim, as 3 projeções foram suspensas. Durante a teleconferência de resultados, o diretor financeiro do Banco do Brasil, Giovanni Tobias, destacou que atualmente o ROI da companhia está em torno de 17% a 18%. Porém, o executivo destaca que o objetivo é voltar ao patamar dos 20%. Tem condições de estar trazendo muita margem, né, de uma maneira ajustada pelo risco, positiva para ajudar a sustentar isso daí. E o que efetivamente está dragando o nosso resultado hoje é a perda esperada, é a provisão para a perda esperada, principalmente da carteira rural, né? Então, eu reforço aqui, eu contabilizei 3 bilhões no quarto T para a carteira rural e neste T eu contabilizei 5,9 bi. Isso é uma coisa inaceitável. Não tem como a gente aceitar isso. Por um setor que está entregando a maior safra ever. Entendeu? Então, isso não fecha a conta. Claro que se você for pegar, tirar neste retrato aqui e tentar manipular tudo isso daí, e sendo muito sincero com você, tá, Yuri? Se eventualmente a gente perceber que coloca em risco o nosso nível de capital ótimo para sustentar crescimento, a gente vai ser o primeiro a propor para reduzir. Agora, antes mesmo de eu chegar a reduzir, eu tenho outras alternativas para reforçar meu capital, tirando, lógico, o mercado de capitais, que eu não posso chamar capital, para poder reforçar essa minha base, entendeu? Porque para nós também é importante garantir uma remuneração adequada para os nossos acionistas.
entendeu? Então, assim, a gente mira nos high teens, entendeu? O ideal, que é o voo de cruzeiro que o Navarro comentou, é ali o ROI de 20%. Estamos passando por um momento, neste momento de acomodação, provavelmente a gente vai ter um ROI ali na faixa dos 17%, 18%, enquanto a gente não azeitar essa questão da provisão, entendeu? Para depois retomar. Mas a gente não vê o Banco do Brasil, dada a sua estrutura de negócios, entendeu? A voltar para um ROI de 12, de 13, que foi lá no passado. O Banco do Brasil de hoje é completamente diferente daquele Banco do Brasil de lá. Na teleconferência de resultados, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, falou sobre ter deixado o guidance sob revisão. Segundo ela, não foi uma decisão fácil, mas foi coerente com a transparência da sua gestão. Quando falamos do lucro líquido em si, entregamos 7,4 bilhões de reais no trimestre, com retorno na casa dos 16,70, abaixo do que eu acredito que seja o tamanho ou potencial do Banco do Brasil. Nós já havíamos falando que o primeiro trimestre seria um período de transição, especialmente por conta da nova regulação de contabilização. O que vimos foi um aumento da inadimplência no segmento agro, de maneira mais agravada do que nós projetamos, mesmo com todas as medidas que temos adotado. Esse fator, combinado com a implementação da Resolução 4966, que muda a forma de contabilização das perdas esperadas e do acrúo de juros, impacta mais essa carteira nesse momento. A combinação desses fatores fez com que colocássemos essas duas linhas do guidance em revisão e a do lucro por consequência. Não foi uma decisão fácil, mas acredito que seja a decisão mais prudente e que reforça o compromisso de honestidade e transparência com o mercado que venho honrando desde o início da minha gestão. Para falar de Banco do Brasil, nós conversamos agora com Hugo Queiroz, diretor de gestão da L4 Capital. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você, Hugo. Boa tarde, Gabriel. Sempre um prazer estar aqui com vocês, falando de mercado, de companhias. O que a gente vê no Banco do Brasil é simplesmente a adequação às regras do Banco Central, né? A gente não pode falar que é transparência, e sim seguir, cumprir regras. E o que a gente viu nesse cumprir regras é uma diferença de gestão entre bancos privados e bancos públicos. Ficou bem claro nessa dinâmica, principalmente do risco, né? Quando a gente vê o Giovanni e a Tarciana comentando a respeito de provisões, todos os outros bancos também estão suscetíveis a esse cenário de mudanças regulatórias. E quando a gente viu o primeiro trimestre deles, todos subindo a rentabilidade, caminho oposto e contrário ao Banco do Brasil. Claro que existe, sim, essa piora de inadimplência, como foi ressaltado ali, e esse é um dos pontos que impactaram a questão do resultado do Banco do Brasil, né, a rentabilidade. A gente está falando ali também de spreads menores. Então, toda vez que eles falam de revisão de guidance e não deixar isso à vista, por enquanto, é o fato de que vai aparecer, sim, spreads bem menores, reflexo de uma governança em transição, e é por isso que o mercado responde uma queda tão forte. A gente vê uma queda de 11%, 12%, uma empresa chamada Blue Chip, considerada Blue Chip, e aí, naturalmente, é reflexo de uma incerteza, né? Toda vez que o mercado tem uma incerteza aparecendo, ele põe isso no preço. Quando a gente olha a qualidade de receita, a gente vê já uma queda de juros de crédito num cenário de alta. E, ao contrário, os outros bancos melhoraram os spreads e o Banco do Brasil veio para baixo. Então, o que a gente viu foi risco para cima, rentabilidade para baixo. A receita para a desgraça, né? A gente olha para 12%, 13% de queda, muito atrelado a este risco maior e uma operação um pouco prejudicada. Eu queria até entender esta suspensão dos guidances. É deixar o investidor no escuro, talvez com o que pode acontecer em seguida, gera talvez mais incerteza do que transparência, como dizia a presidente do banco há pouco na coletiva? É um setor muito regulado, então você não tem que ter transparência, você é obrigado a ter transparência, né? Você tem que ter metodologias claras e específicas para o Banco Central conseguir oferecer seus ativos, seus passivos. Então, não tem
como fala, esse discurso de transparência. Você tem que seguir o que está estabelecido ali nas normas e regras. Então, toda vez que existe esse descasamento com essa transparência, aumenta a incerteza, e a incerteza, como eu falei, né, a governança do banco, e isso se materializa no mercado como um todo. Todas as outras instituições também estão caindo, e aí pode ser muito do ponto, Gabriel, de um Banco do Brasil um pouco mais agressivo em termos de crédito, né? Os spreads já estão mostrando isso ali nesse último resultado, e aí, naturalmente, os outros bancos, por gerir muito bem risco-retorno, vão reduzir o seu crescimento, e aí, claro, seu lucro e rentabilidade estagnam, e o mercado põe isso no preço. O Banco do Brasil, no caso aqui, a incerteza desse resultado divulgado e da perspectiva futura, e os outros bancos falam, será que volta aquele cenário? Até o Giovanni falou na teleconferência ali que não vamos voltar ao passado, mas com essa incerteza presente, o que garante que não vai voltar, né? E aí, por exemplo, olhando um pouquinho para essa situação, o diretor financeiro até se mostra um pouco indignado com um setor agro pujante, escolhendo safra recorde e com muitas boas perspectivas para este ano. Provavelmente será o motor do crescimento do PIB brasileiro em 2025, com este aumento fortíssimo na inadimplência da principal carteira do banco, que é do agronegócio. Isso pode levar o ROE para casa dos 17%, 18%, até o problema ser corrigido, segundo o diretor financeiro. Então, enquanto a inadimplência continuar alta no agronegócio, este ROE não vai voltar para casa dos 20%. Ainda assim, é um banco que atrai o investidor para alocar recursos. Como é que você vê Banco do Brasil com um cenário de ROE de 17%, 18% por tempo indeterminado? Boa, é um bom ponto, né? A gente viu 12 bilhões de provisões adicionadas no banco, não foi 5 ou 3, foram 12 bilhões no total. Mostra que a regra de provisionamento ou colchão estava aquém do esperado, né? Eles tinham talvez uma metodologia nessa carteira agro fora do padrão, né? Fora do adequado pelas regras do Banco Central, então tiveram que recompor. Isso impactou fluxo de caixa, rentabilidade, né? E se a gente olhar um ROE de 17, 16, frente a um risco de 15% ali, esse banco deveria negociar o que é acima de valor patrimonial. Mas como existem essas incertezas e uma governança que não passa tanta confiança ao mercado, ele acaba ficando a valuation abaixo do valor justo, né? Então, mesmo entregando e agregando valor, você tem riscos dessas incertezas impactarem no seu retorno frente ao risco. Então, o que a gente vê hoje é um banco negociando abaixo já de valor patrimonial, novamente, né? Ele chegou muito próximo de uma vez. Agora a gente está falando de 150 contra 180 de valor contábil, 150 bilhões contra 180 de valor registrado em ativos ali em balanço, né, patrimonial. Então já mostra que o mercado colocou de volta para baixo e já abriu um gap ali, Gabriel, e é explicando justamente esse fato de o ROE era 20 e veio para 17. E se ele permanecer por 17, o mercado já colocou o valor, uma boa parte desse valuation nessa conta, com essa queda agora. E sim, vai ficar de olho na divulgação dos guidances e vai ficar de olho efetivamente nas entregas dos próximos trimestres para saber se é mais para baixo ou se realmente é 17, 18. Então, toda vez que tem incerteza, tem vol e tem uma realização muito grande em qualquer ativo, né? Mas aqui, no caso específico de estatais, isso aumenta bastante, né? Você imagina esses gatilhos, então, para destravar um pouco mais de valor para Banco do Brasil, ou até piorar um pouco a situação, como as divulgações dos guidances e os resultados dos próximos trimestres. Isso que pode mexer com a ação a partir de agora? Sem dúvida, sem dúvida. O mercado já tem incorporado que o Banco do Brasil é um bom pagador de dividendos. Isso também pode gerar um pouco de pressão no curto prazo, né, por conta dessa retenção de capital para fazer frente ao risco, tá? Então, tem esse fator adicional ainda no curto prazo para seguir pressionando, mas, sem dúvida, daqui para frente, para a gente ver uma valorização, uma reprecificação, guidance e, com certeza, a entrega efetiva para falar, não, efetivamente era só um ajuste de regras, mas, como eu falei, os outros bancos também estão sujeitos a essas mudanças e eles vêm aumentando a sua exposição no agro, né? Seja balanço direto,
ou seja através de gestoras, né, das suas gestoras ali na parte de investimentos. E nem por isso eles também tiveram esse desafio que a gente viu no Banco do Brasil. Essa pulada fora de ativo de Banco do Brasil pode fazer talvez com que mais recurso vá para os outros bancos, afinal os resultados melhoraram do ano passado para este. A gente vê banco aí, e aí eu coloco o Bradesco, o Santander na conta, que estavam muito pressionados, subindo 30%, 40% neste ano, pelo menos nos últimos pregões, esse é o número que eu tinha de cabeça. Ele pode sim mudar uma parte desse fluxo de Banco do Brasil para outras instituições financeiras, até porque outras são capazes de pagar bons dividendos, e aí a gente coloca Santander, Bradesco nessa conta, o próprio Itaú. Claro que aí é observar a questão de valuations, né? Alguns estão descontados ainda e outros não. Você trouxe o próprio nome do Bradesco, é um exemplo interessante sobre um erro estratégico e o impacto que isso faz dentro de uma instituição financeira. Ele errou na sua estratégia de crédito, ele errou na sua condução de estrutura para fazer frente a esse crédito e pagou a pena aí pelo menos nos últimos 4 anos de underperformance forte. Agora parece que os trilhos, o trem está de volta nos trilhos ali e efetivamente começou um movimento de reprecificação. Então a gente pode observar isso acontecendo no Banco do Brasil e, claro, tem espaço para fazer essa troca ainda por valuations atrativos de outros bancos que tiveram um curto prazo um pouco mais desafiador. A gente está falando de ROI do Banco do Brasil na casa dos 17, 18, o ROI de Bradesco chegou a negociar ali nos 11, 12% de retorno sobre patrimônio líquido, então bem abaixo, alguns degraus abaixo dessas outras instituições financeiras, sofreu nestes últimos 4 anos por conta desta carteira, que agora parece estar mudando aos poucos. O Bradesco está fazendo essa circulada de ativos na sua carteira de crédito. Queria falar sobre bancos ainda, mas indo lá para fora. É até difícil a gente entender. É Banco Brasileiro, Fintech, que está listada nos Estados Unidos, roxinho, Nubank, no Holdings, que hoje, claro, está negociando lá fora com até ganhos durante esta manhã. Teve algumas movimentações positivas. No ano vai muito bem, desde o ano passado com uma recuperação impressionante, desde o seu IPO, quando foi listada como a maior instituição financeira ou a de mais valor da América Latina, apresenta um ganho de 16%. E agora, a gestora de Warren Buffett pula fora. Como é que você vê essa movimentação? Está colocando o lucro no bolso? Viu alguma coisa no resultado que não agradou? Como que a gente pode interpretar Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, pisando fora de Nubank, de roxinho? Gabriel, aqui é muito mais uma questão de gestão de portfólio do que propriamente algum problema ou algum desafio de balanço do NU, né? Até o que a gente vê ali, o banco vem entregando crescimento, o banco vem sequencialmente entregando ROIs maiores, né? Mas está num valuation muito esticado. Então, quando eu falo de processo de investimento e filosofia de investimento do Warren Buffett, ele gosta daquele value invest, né? Empresas boas, empresas de longo prazo, que ele conhece, que ele pode ter uma atuação ali mais de dono, um foco de dono específico, que são voltadas para os seus acionistas, né? Então essa é a filosofia dele, comprar barato para efetivamente extrair a valorização e vender caro. Então quando a gente vê e observa o NU, né, nesse rally, como você bem reforçou, e nas entregas dos números, a gente já não vê muito mais upside, né, ou valorização adicional, sem que o banco passe a correr muito mais risco, né? Então, a gente está falando de uma instituição negociando a 8 vezes valor patrimonial. Quando você olha o ROI versus o custo de oportunidade, ele tem que negociar acima de valor patrimonial, sem dúvida, mas não 8 vezes, né? Ele precisa, para sair, para atingir essas 8 vezes a um múltiplo mais adequado de normalização, crescer mais de 40% ao ano pelos próximos 5, 6 anos. E quando a gente olha o crescimento de ativos, ele vem diminuindo a velocidade. Então, quando eu falei de processo de investimento, o Warren Buffett, provavelmente dentro da Berkshire Hathaway, ele tem o seu método, e ele avaliou e falou, cara, desculpa, perdão, né, a gente colocar nesse linguajar um pouco mais informal, mas olhou e falou, olha, para ele atingir essas 8 vezes, normalizando o múltiplo no tempo, ele tem que crescer mais do que está entregando hoje. Então, sim, vou realizar essa posição. Adicionalmente a isso, a gente vendo a carteira da Berkshire
Hathaway ali. Ela também diminuiu um pouco o risco dela no setor financeiro, a exposição do setor financeiro. Ele encerrou posição em Citibank, ele reduziu um pouco do Bank of America. Então, é natural que, por questões de filosofia de investimento junto com processo de investimento, eu acho que todo investidor, pessoa física, tem que ter isso em mente, em foco, para gerir o seu patrimônio. Ele tomou essa decisão de mudar a sua trajetória ali. Tanto que comprou algumas cadeias de restaurante, né, por achar que talvez seja um pouco mais, seja um momento ideal de ser defensivo pelos riscos terem aumentado, pela tarifa do Trump, pelas movimentações de países. Então, naturalmente, esses setores mais cíclicos e que têm um beta mais alto e respondem de maneira mais forte a desacelerações ou acelerações, ele acabou fazendo esse movimento. Mas, olhando em si o NU, aparentemente não tem nenhum fundamento que piorou muito. Tá? O que a gente pode olhar em perspectivas daqui para frente é que cresceu a exposição a crédito lá, então o crédito vem gerando mais rentabilidade e retorno para a instituição, mas ele ainda lucra muito com juros. Né? A maior parte desse lucro hoje do NU é através de juros, caixa que ele tem ou ativos que ele deixa, as taxas de juros sobem, ele ganha mais. E a gente aparentemente enxerga, seja títulos americanos ou Selic brasileira, migrando e indo para baixo. Então, você pode ter uma pressão adicional de uma fonte importante de retorno do Nubank, e aí isso impacta o quê? Em lucratividade, e aí pelo valuation muito esticado pode ter um movimento adicional de correção. Né? Geralmente, esses instituições ou empresas que têm um crescimento implícito muito forte, quando decepcionam, corrigem forte também. Né? A gente já viu outras empresas de crescimento acontecendo esse movimento, não só nas instituições financeiras. Então, aqui, para mim, é meio que uma filosofia de investimento clara dele, né? Junto com o processo de investimento e a gestão da Berkshire Hathaway. Perfeito. Vou só puxar um exemplo aí que todo mundo vai lembrar. A NVIDIA, mesmo surpreendendo, entregando resultados acima da expectativa do mercado, ação em algumas temporadas de resultado aí anteriormente, caindo 6, 7, 10%, mesmo com um resultado melhor que a mediana das expectativas. Então, realmente... Netflix, mesma coisa, segue na mesma direção. Então, são empresas muito esticadas que qualquer ruído dentro do resultado da empresa, qualquer indicação de que talvez o crescimento ele cesse ou ele diminua o seu ritmo, podem fazer com que a ação ela despenque, tenha um resultado muito negativo. Berkshire Hathaway, Warren Buffett tirando um pouquinho o pé deste risco em Nubank. Lembrando, o ativo desde o seu IPO subindo 16,62%. Se a gente pegar só 2025, 26% de alta para Nu Holdings na Bolsa de Nova York. Obrigado, Hugo, por nos ajudar a entender estes dois pontos. Primeiro, o Banco do Brasil aqui com a sua divulgação de resultados e essa movimentação societária interessante em Nubank. Sempre bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você. Eu que agradeço, obrigado a todos. Até. Vamos falar um pouquinho sobre outra grande movimentação societária. A JIF obteve a totalidade da Eldorado por 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Este é assunto de destaque no site da CNN Brasil. Esta compra finaliza 8 anos de conflito na justiça, uma das maiores disputas societárias da história do capitalismo brasileiro. Começou em 2017. Na época, a JIF, em um movimento de se desfazer de alguns dos seus ativos, vendeu 49,41% das ações da Eldorado por 3 bilhões e 800 milhões de reais. Este o valor da época. Além disso, ela também fechou um acordo de venda das ações restantes para a Paper Excellence, que é uma multinacional sino-indonésia, em até um ano. No caso, o comprometimento de comprar 49% e depois de um ano comprar mais 51%. Mas algumas obrigações, dentre elas a dívida da empresa de celulose em nome da holding dos irmãos Batista, acabaram sendo envolvidos nos contratos. Em 2018, a Paper Excellence iniciou o litígio e recorreu à justiça com o argumento de que a JIF e a Eldorado não deram as condições necessárias para que a empresa pudesse cumprir com as suas obrigações e adquirir o restante das ações da empresa.
Desde então, as duas entraram em um conflito na justiça, que passou por órgãos reguladores, passou até pelo STF e agora termina com a recompra pela JF dos 49% da Eldorado, da Paper Excellence, pelo valor de mais de 15 bilhões de reais. Em entrevista ao CNN Money, Paulo Hartung, presidente da Associação Brasileira de Árvores e ex-governador do Espírito Santo, disse que o fim deste conflito judicial entre JF e Eldorado é uma virada de página positiva para o setor. Olha, é indiscutivelmente uma notícia boa para o setor, que é um setor pujante hoje no Brasil, é daquelas atividades econômicas que deram certo no nosso país. Então, é uma notícia boa do ponto de vista setorial, mas quando você olha a economia brasileira, quando você olha o Brasil, essa é uma notícia boa para o Brasil também, porque a gente vence uma etapa importante, esse conflito judicial que se arrastou tanto tempo, ele não foi bom para nenhuma das duas companhias e não foi bom no sentido da imagem que nós projetamos mundo afora. Então, é uma virada de página que nós devemos celebrar e seguir em frente, num setor que tem dado muito alegria no nosso país. O setor tem um pé no agro, tem um pé na indústria, o setor planta, colhe, mas o setor preserva, mostrando que é possível produzir e preservar, né? Ou seja, está do lado certo da equação do clima. Então, assim, um setor como esse, que nos faz o maior exportador de celulose do planeta, né, por vários anos seguidos, que traz muita divisa para o nosso país, que tem uma carteira aí de investimento para os próximos 3 anos que passa de 100 bilhões de reais. Então, assim, é mais uma notícia boa. Eu estou aqui e toda a turma da IBAR, da Indústria Brasileira de Árvores, que são todos que plantam árvores para fins industriais e para fins de restauração de nativas, né? Então, nós estamos celebrando esse acordo como mais uma notícia boa aí, entre tantas que a gente tem oferecido ao Brasil nesses últimos anos. Vamos entender agora a linha do tempo dessa disputa, que durou cerca de 8 anos entre JF e Paper Excellence pelas ações da Eldorado Celulose. Em setembro de 2017, a JF vendeu 49,41% das ações da Eldorado pelo valor de 3 bilhões e 800 milhões de reais, além de fechar um acordo de venda do restante das ações para até 1 ano. O negócio previa que a multinacional sino-indonésia assumisse algumas obrigações, como até mesmo as dívidas da empresa de celulose. 1 ano depois, a Paper Excellence iniciou o litígio e recorreu à justiça alegando que a JF e a Eldorado não deram as condições necessárias para que a empresa pudesse cumprir com algumas das suas obrigações. Em fevereiro de 2021, a gente já dá um salto no tempo, a Paper Excellence venceu o processo de arbitragem, saiu vencedora deste primeiro processo. Em março daquele mesmo ano, a JF pediu a anulação da sentença na justiça por 3 motivos: a espionagem de 70 mil e-mails trocados com advogados do caso durante a arbitragem, a relação de um dos árbitros com a Paper Excellence e a ilegalidade das ações contidas nesta sentença. Foi só em julho que o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu os efeitos da arbitragem a favor da Paper Excellence. Depois, uma nova frente na disputa foi estabelecida em abril de 2023, após o Ministério Público Federal apresentar uma ação popular para não ocorrer a transferência das ações. O motivo é que a empresa sino-indonésia tem capital majoritariamente estrangeiro e a legislação aqui do Brasil prevê que a conclusão do negócio só poderia ser feita após a autorização do INCRA e também do Congresso Nacional. Olha só onde chegou essa disputa, gente. Em maio do mesmo ano, a ação foi ajuizada em Santa Catarina, pedindo que não acontecesse a transferência das ações até a apresentação das autoridades prévias.
das autorizações prévias, como é o caso da autorização do INCRA. Como consequência, em julho de 2023, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região proibiu a compra da Eldorado pela Paper Excellence. Em dezembro de 2023, o INCRA disse que o negócio exigia uma autorização prévia do órgão e também do Congresso Nacional e apontou como uma solução o desfazimento voluntário deste contrato. A Advocacia Geral da União, inclusive, respaldou a nota técnica divulgada. Em novembro de 2024, o STF realizou uma audiência de conciliação. A JF propôs comprar a parte da Paper Excellence na Eldorado por um valor à vista, no caso, um valor atualizado daqueles mais de 3 bilhões que foram gastos na primeira compra, na compra que deu à Paper Excellence acesso a 49% do capital da Eldorado. Dessa forma, no final do ano passado, o CAD acatou um pedido da JF para suspender a participação da Paper Excellence no Conselho de Acionistas da Eldorado. Entretanto, e sempre tem um entretanto nessa história, em janeiro deste ano, o TRF3 suspendeu a decisão do CAD, atendendo a pedido da Paper e restabelecendo seus direitos políticos sobre a Eldorado. No período, a Paper afirmou que a JF deve os 3 bilhões e 800 milhões de dólares. Em março, o grupo especial da seção de direito privado no Tribunal de Justiça de São Paulo anulou uma sentença arbitral favorável à Paper Excellence, voltando a valer o parecer de 2021 que suspendeu o andamento da arbitragem. Assim, o caso retornou à primeira instância para uma nova análise. A sentença determinava a transferência da empresa para a multinacional, mais uma reviravolta nessa história. E depois, em meio deste ano, a Paper Excellence negou pela 6ª vez o pedido da revogação da decisão do TRF4, que proibiu a conclusão do negócio por conta da legislação sobre o arrendamento de terras brasileiras a partir de empresas estrangeiras, esta que deveria receber a autorização do INCRA. Na quarta-feira, dia 14 de maio, a JF e a Paper Excellence fecharam um acordo para que sejam encerradas todas as disputas judiciais e arbitrárias e que a holding dos irmãos Batista compre os 49% que hoje são detidos pela sino-indonésia Paper Excellence na Eldorado. Então agora temos a JF com a conclusão deste acordo, depois de todas as reviravoltas e todas as decisões favoráveis e desfavoráveis, gastando mais de 15 bilhões de reais para retomar os 100% da Eldorado Celulose. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta falamos de política brasileira. Um senador do PT foi o primeiro representante do partido a assinar o requerimento para a criação de uma CPMI sobre as fraudes do INSS. O Money News volta em instantes.
Estamos de volta ao Money News. Vamos direto para a nossa parceria com a Agência Infra. O Operador Nacional do Sistema Elétrico recomendou ao governo a necessidade de volta do horário de verão neste ano. Para explicar essa recomendação do ONS e também os motivos, vamos falar com o repórter da Agência Infra, Geraldo Campos Júnior. Seja bem-vindo, Geraldo. E aí, mais uma dessas histórias que vem e que vão. A gente teve a anulação desse horário de verão e já não é a primeira vez que ele aparece de volta nas discussões. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no CNN Money. Pois é, não é uma discussão nova, mas que volta esse ano. O ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, fez essa recomendação ao governo da necessidade de se voltar ao horário de verão em 2025. Essa recomendação, esse reforço de necessidade, foi apresentado na última quarta-feira, durante a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é um órgão ali do Ministério de Minas e Energia. A afirmação foi dada pelo próprio diretor-geral do ONS, o Márcio Rea, em entrevista à agência Infra, em que ele explicou os motivos para essa defesa, essa necessidade de volta do horário de verão, que basicamente passa pela necessidade de se deslocar a demanda de energia do horário de ponta. Hoje a gente tem um horário que é do final da tarde até o início da noite, ali por volta de 5, 5 e meia, até 7 e meia, 8 da noite, em que é um horário que a demanda de energia é muito alta, é o horário que as pessoas estão chegando em casa, então acabam ligando mais aparelhos eletrônicos, elétricos, o início da noite, né, ligam lâmpadas, chuveiro elétrico. Então é um horário de demanda alta, em que ao mesmo tempo a gente tem o desafio de ser um horário em que uma das principais fontes de geração de energia do Brasil hoje, que é a energia solar, já é a segunda maior fonte do sistema, né, da nossa matriz elétrica, depois das hidrelétricas, esse horário ela não gera mais. Então, ela deixa de gerar justamente nesse horário que a demanda está alta ali por volta das 5, 5 e meia, 6 horas. Então, há essa necessidade e por isso foi feita essa defesa do ponto de vista técnico ao governo e também dito que é viável isso de acordo com o planejamento do setor. Isso foi apresentado ao Ministério de Minas e Energia e essa decisão final, apesar dessa defesa técnica, essa decisão final é política. Isso passa pelo Ministério de Minas e Energia, pelo ministro Alexandre Silveira e, em última instância, pela Presidência da República, pelo presidente Lula. O horário de verão, é bom a gente lembrar, está suspenso desde 2019 por uma decisão ali do governo Jair Bolsonaro. E no ano passado já teve essa discussão, como você falou, Gabriel, que não é nova, de volta ou não volta horário de verão, justamente porque no ano passado a gente atravessou um período de estiagem muito severa, ali a pior dos últimos 70 anos. E naquela ocasião o ONS também tinha defendido a necessidade técnica de se voltar ao horário de verão, mas foi avaliado ali politicamente que ia ficar muito em cima da hora para se implementar o horário de verão. Então eles decidiram não fazer em 2024, mas ao decidir isso, o governo já deu uma sinalização ali de que havia sim essa chance real de volta do horário de verão em 2025. A decisão ainda não está tomada, mas já teve esse reforço técnico do ONS. Isso muito por causa do cenário que a gente vive esse ano. No ano passado a gente teve essa estiagem severa e agora no último período úmido, que vai ali de novembro até abril mais ou menos desse ano, ele não foi tão chuvoso quanto se esperava. Então a gente tinha uma necessidade de recompor completamente os nossos reservatórios das hidrelétricas por causa da seca do ano passado, mas como as chuvas ficaram um pouco aquém do esperado, isso não foi recomposto totalmente. Então, isso liga um certo cenário de alerta, sim, principalmente para o período seco, que é esse período que a gente entra agora a partir de maio até ali por volta de outubro. Então, por isso, uma das medidas para poder fazer frente nesse período que o ONS levou ao governo é o horário de verão, mas também foram levadas outras medidas, também pensando especialmente na região sul. As chuvas foram abaixo da média no país todo, mas na região sul o cenário é ainda mais delicado, segundo o Márcio Rea, diretor-geral do ONS.
Hoje, os reservatórios da região sul estão na casa de 35% da capacidade, é um nível muito baixo, porque as chuvas no sul foram ainda bem mais aquém do que se esperava. Então, além da necessidade de volta do horário de verão diante desse cenário, o ONS também defendeu outras medidas, como o acionamento de térmicas, tanto para atender o sul, como, se necessário, também com agravamento da seca, para poder estar suprindo todo o país. E também foi defendido junto ao governo, essa decisão já foi tomada na própria reunião do comitê na quarta-feira, de antecipar o suprimento de algumas termoelétricas que só iniciariam a entrega de energia no ano que vem. São termoelétricas que já estão prontas, elas foram contratadas no último leilão de reserva em 2021, só que naquela época o contrato era para você entregar a sua energia daqui a 5 anos, ou seja, a partir de 2026. Então, o ONS já está mostrando ao governo que, diante do cenário que está se desenhando para esse ano, vai ser necessário antecipar algumas dessas térmicas, esses contratos delas, para iniciar o suprimento já neste período seco para garantir o suprimento do país. Os detalhes dessa entrevista e outros pontos também relevantes sobre o setor elétrico, essa entrevista com Márcio Rea, estão lá na Agência Infra, Gabriel. Convite feito. Para mais detalhes, acessar a Agência Infra, justamente para entender essa volta do horário de verão, que, para além de afetar o nosso dia a dia, tá claro, tá escuro, tem uma importância fundamental nessa organização do sistema elétrico brasileiro. Obrigado, Geraldo, pelas informações. Vamos continuar atentos e, claro, descobrir qual vai ser a decisão tomada a partir de agora. Continuamos com o noticiário. O senador Fabiano Contarato, do PT, integrante da bancada petista do Senado, foi o primeiro representante do partido a assinar o requerimento para a criação da CPMI sobre as fraudes do INSS. Pedro Moreira tem as informações ao vivo conosco de Brasília. Pedro, é uma das outras discussões. O governo está fazendo força para que essa CPMI não saia do papel, mas há muita força para que ela efetivamente entre em vigor e comece as investigações. Olá, Gabriel. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta sexta-feira. Tanto é uma preocupação do governo, Gabriel, que o presidente Lula está reunido neste momento aqui no Palácio da Alvorada, a residência oficial, com líderes do governo no Congresso e também com ministros para tratar dessa CPMI. Na apuração das nossas analistas de política, Tainá Falcão e Isabel Mega, o governo se deu conta de que não é mais possível frear, impedir a instalação da CPMI, então agora tenta controlar a narrativa, achar uma estratégia para que a CPMI também possa focar em governos anteriores, quando esses descontos, que agora são contestados, começaram a acontecer por meio de parcerias de entidades com o INSS. Estão aqui no Palácio da Alvorada, Gabriel, participando dessa reunião, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, da Bahia, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A gente não tem a confirmação, Gabriel, mas também vimos passar aqui o carro do ministro da Previdência, Volney Queiroz. Então, pode ser que ele também esteja participando desse encontro. Agora, você vinha falando do senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, do PT do Espírito Santo, ele que já foi líder do PT no Senado. Ele, então, divulgou ontem, publicou uma nota, divulgou nas suas redes sociais, que assinou o requerimento, o pedido de abertura dessa CPMI. Contarato afirma que é preciso apurar uma investigação contundente que traga punição exemplar para todos os responsáveis, doa quem doer. O senador também faz essa menção de que os descontos teriam começado em 2019, que então, por isso, nas palavras dele, seria preciso chegar até as entranhas desse esquema que teve início em 2019. Ontem, no Senado, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, participou lá de uma audiência, onde foi perguntado por senadores sobre o escândalo do INSS, e nessa audiência, o líder atual do PT no Senado, o senador Rogério Carvalho, também se mostrou favorável à CPMI.
E o líder do governo, Jacques Wagner, o mesmo que está aqui na reunião hoje, também se mostrou favorável, defendeu que se investigue essa questão no Congresso Nacional. O próprio ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse aos senadores ontem que seria favorável a essa CPMI. O que o governo tenta agora é controlar o andamento dessa CPMI. É uma iniciativa da oposição e, por praxe, por tradição no Congresso, os parlamentares que atuam na coleta de assinaturas ficam com os cargos principais ali de uma CPI ou CPMI, com a relatoria e com a presidência. No caso desta, o requerimento é de autoria da deputada federal Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, e da senadora Damares Alves, do Republicanos aqui do Distrito Federal. Então, o governo agora tenta articular para conseguir, pelo menos que, ao invés delas duas, um integrante mais favorável, um parlamentar mais favorável ao governo, à base do governo, possa ocupar um desses cargos nessa CPMI, se ela viesse instalada. Gabriel. Obrigado pelas informações. Vamos continuar acompanhando o caso e, claro, trazer tudo em primeira mão para quem assiste aqui ao CNN Money. Obrigado, Pedro. Uma ótima tarde a você, um bom trabalho. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou qualquer plano do governo federal para aumentar o valor pago aos beneficiários do Bolsa Família. Segundo o ministro, não existe estudo, demanda ou mesmo um pedido neste sentido. Ele também afirma que todos os ministérios estão cientes de que não há espaço fiscal para novas iniciativas. Vamos ouvir este trecho do que disse o ministro. Não tem demanda, estudo, pedido de orçamento para o MDS. Zero. Não está em cogitação. O orçamento do MDS é esse que está consignado. Não há da parte do MDS pressão sobre a área econômica para absolutamente nenhuma iniciativa nova. Isso vale para os demais ministérios também. Não há demanda de espaço fiscal para projetos novos. Haddad também disse que o governo está preparando novas medidas para cumprir a sua meta fiscal, mas ressalta serem medidas muito pontuais, rechaçando a ideia de um novo pacote fiscal. As únicas medidas que estão sendo preparadas para levar ao conhecimento do presidente, que seria hoje, mas em função do falecimento do Mujica, passou para a semana que vem, são medidas pontuais para o cumprimento da meta fiscal, como nós fizemos no ano passado. Em julho do ano passado, nós tomamos uma série de medidas para o cumprimento da meta. Esse ano também nós estamos identificando onde estão alguns gargalos, alguns problemas, tanto do ponto de vista da despesa quanto da receita, e vamos apresentar para o presidente. Não dá nem para chamar de pacote, porque são medidas pontuais, nenhuma de escala, voltadas exclusivamente para o cumprimento da meta fiscal. Então não tem... Isso que está circulando, eu não sei nem qual é o interesse disso. Porque assim, o Wellington já falou, não tem demanda, estudo, pedido de orçamento para o MDS. Zero. Não está em cogitação. O orçamento do MDS é esse que está consignado. Não há da parte do MDS pressão sobre a área econômica para absolutamente nenhuma iniciativa nova. Isso vale para os demais ministérios também. Não há demanda de espaço fiscal para projetos novos. Economistas consultados pelo Ministério da Fazenda melhoraram as suas previsões, as expectativas para a dívida pública bruta brasileira em 2025 e 2026. Isso mesmo eles tendo piorado a estimativa para o resultado primário do governo no ano que vem. As informações são do relatório Prisma Fiscal de maio, divulgado hoje. Os economistas agora esperam que a dívida bruta do governo geral chegue a 80,3% do PIB ao final de 2025. Isso é um pouco menos do que os 80,5% que eram projetados em abril. Para 2026, a previsão é de que a dívida alcance 84,49% do PIB, contra uma projeção anterior que era de 84,55%. Segundo o relatório, a expectativa mediana agora é de um saldo primário negativo em 72 bilhões e 600 milhões de reais para 2025, contra uma previsão anterior de 73 bilhões.
Para 2026, a expectativa para o resultado primário piorou e foi a um déficit de 80 bilhões e 600 milhões. As estimativas para o resultado primário seguem distantes da meta que está estabelecida para o governo, que é de déficit zero em 2025 e superávit de 0,25% em 2026. No caso, há uma banda de tolerância para esta meta de déficit zero neste ano, que é 0,25 ponto percentual para cima ou para baixo. Para o ano que vem, a situação piora um pouco, já que este déficit projetado aumenta nas perspectivas do mercado e a meta fiscal é de superávit de 0,25 ponto percentual. Seguimos falando sobre o Bolsa Família. O governo federal atualizou algumas regras de transição para famílias beneficiárias do programa, que passam a ter renda superior ao limite de entrada para este benefício. A nova norma de proteção entra em vigor a partir do mês de junho, justamente esticando o valor e alterando o valor máximo permitido para esta regra de transição. Hoje, o valor por cabeça, por pessoa, per capita do Bolsa Família é de R$ 218 de renda mensal. Este valor de máximo permitido para o programa de transição, para esse mecanismo de proteção, era de R$ 759 e agora passa para R$ 706. O valor anteriormente, antes dessa mudança do governo, era atrelado à mudança do salário mínimo e agora será fixo nos R$ 706. São algumas das principais mudanças para a regra de proteção promovida pelo governo federal para o Bolsa Família. Para entender melhor essas mudanças e também o impacto nos cofres públicos, eu converso agora com Gabriel Barros, economista-chefe da ARX Investimentos. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você, Gabriel. Boa tarde, Gabriel. É um prazer conversar com vocês. No final das contas, é uma mudança marginal, estrutural no pagamento dos benefícios do Bolsa Família, que pode ter impacto no orçamento e até mesmo no controle fiscal brasileiro, Gabriel? Então, a medida é positiva, vai na direção correta, mas ela é tímida, ela não resolve os problemas que nós temos no desenho do programa, né? Ele é positivo porque, de fato, o valor é muito elevado e o tempo de permanência hoje é alto, né? De permanência no programa. Então, nesse sentido, a redução do valor, né, e também do tempo de permanência é positivo. Porém, isso não afeta as pessoas que atualmente já recebem. Então, a transição vai ser muito gradual, apenas para os novos beneficiários. Então, a economia que isso pode entregar para o orçamento público é muito pequena, é muito marginal. Então, não muda materialmente a situação fiscal, né, não contribui materialmente para mudar a situação fiscal do país, mas ela é bem-vinda. Então, eu diria que ela é neutra nesse sentido. Mas algumas coisas mais estruturais, infelizmente, não estão sendo atacadas, né? E poderiam, por exemplo, a gente sabe que existe uma quantidade muito grande de famílias unipessoais no Bolsa Família, e isso é uma consequência de uma piora bastante grande que teve no cadastro, né? A base de dados que o governo utiliza para identificar as pessoas que efetivamente precisam, que realmente precisam receber o benefício, ela piorou muito de qualidade, e isso não está sendo atacado. E é por aí que a gente precisa caminhar para endereçar, do ponto de vista estrutural, essas distorções que existem hoje no programa. Perfeito. Seriam mudanças que se estenderiam, que teriam mais efeito na visão dos economistas, no caso você e os teus colegas, para as contas públicas brasileiras que passam por dificuldades. A gente lembra que o déficit continua para o próximo ano, apesar da meta de superávit de 0,25%. E os gastos obrigatórios do governo tendem a aumentar nos próximos anos, até estrangular por completo os gastos discricionários, que são aqueles que têm maior flexibilidade, que o governo consegue fazer alocações a seu bel prazer, lá para 2029. Então, a gente já tem num horizonte de curtíssimo prazo, 4 anos, Gabriel, um gasto obrigatório que deve crescer sem parar até estrangular as contas públicas. É verdade. Pelas projeções do próprio governo, a partir de 27 já vai ter bastante dificuldade de fechar as contas. E mesmo se a gente olhar, por exemplo, as contas desse ano, na semana que vem o governo vai divulgar a atualização do orçamento, então vai ser um período importante para a gente acompanhar. E o que a gente olha hoje é que no orçamento deste ano já tem bastante problema. Só para dar uma ideia, a gente já tem uma frustração de receita, né, de aproximadamente 20 bilhões de reais no orçamento do governo.
E a despesa está subestimada, principalmente com previdência e benefício de prestação continuada, em também aproximadamente 20 bilhões de reais. Então, tem muito problema no orçamento hoje. A gente não precisa nem esperar 2027 ou 2029 para que a coisa realmente complique. Hoje já tem um problema grande no orçamento e o governo vai ter bastante dificuldade de fechar as contas. O que está salvando, digamos assim, o que está ajudando o governo a postergar um pouco esse problema é que o governo tem gastado cada vez mais por fora do orçamento, né? Diferente da fala do ministro Haddad, que sinalizou que não tem espaço fiscal, o governo, sabendo que não tem espaço fiscal, está sim ampliando o gasto por fora do arcabouço, né? A gente tem visto isso aí de várias formas. O governo tem usado muitos fundos por fora do orçamento, fundos públicos, até fundos privados têm sido cada vez mais usados. O governo anunciou uma nova faixa do Minha Casa Minha Vida. O governo estuda criar uma linha de crédito para troca de motocicleta para pessoas, né, profissionais que trabalham com aplicativo. Então, o governo, diante da restrição fiscal, dessa dificuldade de fechar as contas hoje, o governo tem sim buscado atalhos, né, para continuar gastando. Então, é um problema que já está presente hoje no orçamento, que deve se aprofundar ao longo do tempo. Tem expectativas, talvez, para essas medidas que podem ser anunciadas pelo ministro da Fazenda na semana que vem. Ele fala e rechaça a ideia de um pacote, fala que não tem pacote, que são apenas medidas pontuais. Então, essas medidas da semana que vem, elas vêm no âmbito da atualização do orçamento, né? E eu acredito que o governo vai tentar usar parte das áreas remanescentes do pré-sal para fazer um leilão e incluir essa previsão de receita, né? A previsão de receita desse leilão no orçamento, para tentar minimizar a piora que vai ocorrer em receitas extraordinárias. O governo tem aproximadamente, Gabriel, 160 bilhões de reais em receitas extraordinárias no orçamento deste ano. Uma parte relevante não irá se materializar. Então, a gente vai ter inequivocamente uma revisão para baixo na estimativa de receita do governo, que, se ele não fizer nada, vai deixar muito claro a impossibilidade de cumprir a meta. Como o governo quer sustentar essa narrativa de que a meta ainda é crível, ele vai tentar enxertar a receita com outras medidas. Uma delas é essa possibilidade do leilão de áreas remanescentes do pré-sal. A gente também deve ver uma estimativa maior de pagamento de dividendos por parte das estatais. E pelo lado da despesa, o governo deve se valer de um dispositivo do arcabouço fiscal que permite que ele aumente o gasto em 12 bilhões. E aí ele tenta acomodar aqueles 20 bi de despesa subestimada que a gente comentou que existe em Previdência e BPC. Então, as medidas que devem ser anunciadas na semana que vem, eu acredito que não devam mudar materialmente a situação fiscal. O governo deve só tentar comprar algum tempo mais para o final do ano, colocar no orçamento de 26 o aumento do Bolsa Família, que o consenso de mercado é que ele virá. Gabriel Barros, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela ajuda em entender este cenário fiscal brasileiro e que vem por aí. Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Sempre um prazer. Agradecido. Eu fico por aqui, mas a gente continua no Money News e as atualizações do mercado financeiro depois de um rápido intervalo comercial com a apresentação de Muriel Porfiro. Até mais. Tchau, tchau.